Basta ver o que o ministro Fachin está propondo agora no TSE, de punir até com cassação de mandato pessoas que foram eleitas, segundo ele, com abuso de poder religioso, ou seja, representantes aí dos evangélicos, ou até dos católicos, mas católico é menos, né? Porque os evangélicos são mais atuantes, e eu sou católica, mas os evangélicos são muito mais atuantes. Então, gente, fala sério, né? Estamos sob ataque e já perderam, tá? Os progressistas, os globalistas, os comunistas, eles já perderam totalmente o constrangimento, tá? De não mostrar o que eles estão fazendo. Porque antes eles faziam meio que por baixo do pano, meio escondido. Agora não, eles vão e falam mesmo. Tá escancarada a coisa. Já teve alguém aí que falou que a estátua do Cristo, lá em cima do Corcovado, é uma estátua de opressão do homem branco. A ONU já fez um relatório, eu não sei, não deve ter sido do plenário nem nada, mas algum representante da ONU, é assim que começa, já fez um relatório dizendo que as religiões, elas são uma ameaça aos direitos humanos. Aí o seu Fachin aqui quer introduzir agora da cabeça dele, tá? O abuso do poder religioso. Gente, vamos prestar atenção. Não dá para ficar de brincadeirinha. É muito sério esse momento que nós estamos vivendo. É muito sério. As pessoas falam assim, ajuiza. A gente ajuiza, gente. O problema é que quando eles ajuizam, o judiciário dá para ele o que eles pedem. Quando a gente ajuiza, eles negam. E aplicam pra gente a lei e a Constituição. Para eles aplicam os favores, a interpretação favorável aos amiguinhos deles. Agora, nós estamos também recorrendo às cortes internacionais, que também são muito comprometidas com a esquerda. Mas a gente precisa expô-los. Felizmente, nós já conseguimos, né, que o MP Pró Sociedade, essa associação de promotores e procuradores conservadores, fosse, não só no Senado com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, como na PGR entraram com uma representação igualzinho eu fiz. Eu fiz também essa mesma representação na PGR contra o Alexandre de Moraes e esse mesmo pedido de impeachment no Senado. Já tem mais de um mês que eu fiz isso. E eles entraram na Corte Internacional de Direitos Humanos. Nós, deputados, também estamos fazendo, estamos preparando também a nossa petição para a gente entrar. Mas melhor do que só a gente entrar, nós que somos investigados, que bom que promotores e procuradores entraram. E é preciso que outros juristas entrem, outras pessoas entrem também. Isso é muito importante, porque nós temos que expor o que está acontecendo no Brasil lá fora. Porque embora a gente saiba que a grande maioria esteja unida contra os conservadores, mas na medida em que juristas expõem o que está acontecendo, algo acaba acontecendo, gente. E nós não podemos parar e esperar. Nós temos que agir. Tá certo? Então vamos lá. O TSE arquivou à unanimidade uma ação que nem deveria ter sido julgada, na verdade. Podia ter morrido antes, quando o relator pediu para arquivar, contra Bolsonaro por suposto uso de outdoors irregulares na campanha eleitoral. Foi por 7-0, foi arquivado, porque o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, né? E isso não foi suficiente também para influenciar na campanha, porque foi um valor que equivalia a 5% do que foi gasto na campanha. E foi espalhado pelo Brasil, em cidades com poucos eleitores, tá? Bom, com relação às joias, se vocês viram aí essa semana, que o ministro Celso de Mello indeferiu o nosso pedido
para suspender a nomeação dela para a Secretaria de Comunicação da Câmara. Então, nós entramos tanto junto à Câmara, para o Rodrigo Maia, como no Supremo. Só que, para surpresa nenhuma da gente, mas não é por isso que a gente não vai tentar, até porque nós estamos registrando os fatos para a história. Para surpresa nenhuma, o Celso de Mello disse, sabe o quê? Que é prerrogativa do presidente da Câmara nomear, o Supremo não pode se meter. Isso vai contra a Constituição. Eles só esqueceram de aplicar a Constituição no caso do Ramagem. Então a gente vê aí mais uma vez o Supremo, 2 pesos, 2 medidas. É isso aí. Mas nós vamos continuar lutando, gente. Nos organizando e lutando cada vez mais. Vamos lá. Sim, vamos lá, pessoal, tem mais. Gente, a coisa tá tão feia no Supremo que até o diretor do Estadão criticou o Supremo. No dia 16, ele já havia criticado fortemente o STF através de um texto intitulado Será que vai ter golpe? O jornalista expôs, através de um texto, o atual momento brasileiro. Aspas, porque vale a pena ler, porque isso aqui é no Estadão, hein, gente? Na antidemocracia brasileira, o povo vem sempre em último lugar. Manda nada quem tem muito voto. Pensa que manda quem tem uns poucos. E manda em tudo quem não tem nenhum. De quem será que ele está falando, né? E são estes os únicos que duram para além do que o povo quiser que durem. É, gente, porque o pessoal fala muito de político, mas político a gente troca, tá? Em 2022, caso eu queira, né, concorrer novamente, caso eu queira continuar na vida pública, política, ao invés de poder, né, viver a minha vida mais tranquila, como procuradora aposentada, mãe, talvez, quem sabe, até lá, até avó, né? Caso eu prefira continuar no meio dessa confusão toda, eu vou depender do quê? Da vontade do povo. Então, os eleitores do DF que vão decidir se eu fiz por onde, se eu fiz valer cada voto que eu recebi. Agora, ministro Supremo não tem isso não. Ministro Supremo, uma vez que está lá, não sai nunca mais. Só quando se aposenta, aos 75 anos de idade. Ou aos 70, caso eu consiga aprovar a PEC da Bengala, que está lá na CCJ. Marcele Carvalho, obrigada por participar do nosso superchat. E eu vou pedir a vocês, no momento, né, que comecem a pressionar para que os parlamentares votem, sim, a PEC, a revogação da PEC da Bengala, para que ministros tenham que voltar a se aposentar aos 70 anos. Só com isso a gente já tira 4. 4 já saem, tá? Então, tem um já saindo esse ano, o Celso de Mello, graças a Deus, né? Vai abrir uma vaga para o presidente Bolsonaro poder nomear alguém, indicar alguém para o Supremo, aí o Senado tem que aprovar. É isso aí, né? Político que rouba, faz corrupção, esse tem que ser, sim, investigado, tem que ser processado. Se for culpado, tem que ser condenado e tem que ir preso. Mas o que a gente vê hoje no Brasil? Quem são as pessoas que estão sendo presas? Quem são os políticos que estão tendo quebra do sigilo fiscal determinado? São pessoas que falam aquilo em que acreditam, que expressam uma opinião, que vão a uma manifestação de apoio ao presidente. E isso está se tornando uma atividade muito perigosa, criminosa. Só que não tem crime. O que tem é a violação da nossa liberdade de expressão e mais, no caso dos parlamentares, da nossa prerrogativa de imunidade, de inviolabilidade das nossas palavras, votos, opiniões, manifestações. Ministros do STF enviam um recado ao presidente da Câmara e do Senado sobre adiamento das eleições. Então, olha só. Alguns ministros do Supremo disseram para o Alcolumbre e para o Maia que se o Congresso, se a gente não votar o adiamento das eleições,
que eles vão acabar fazendo por causa da nossa omissão. Então agora é o seguinte, o Congresso não manda mais nada, ó. Nada, nada. Porque se o Congresso não faz o que o Supremo quer, o Supremo faz. Como ele falou, alguém vai entrar com a ação, e a gente vai ter que dar. Vai ter que dar por quê? Se não tem lei mandando adiar. É o Congresso que tem que decidir se vai adiar ou não, meu amiguinho. Então nós estamos numa situação que é o seguinte, o Supremo interfere no Executivo, quem que o presidente pode nomear, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele não pode coordenar aí a questão da pandemia, tem que ser governador e prefeito, o presidente só pode mandar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, para o povo roubar, desviar. Isso é obrigação do presidente, o Supremo decidiu assim. E aí, agora o Congresso, se o Congresso não decidir mudar a data da eleição, a gente foi omisso. A gente terá sido omisso e o Supremo vai e muda. Esse é o recado. O Congresso não criminalizou a homofobia, o Supremo foi lá e criminalizou. O Congresso, todas as opções que o Congresso toma, seja legislando ou não legislando sobre algum assunto, porque tem muito assunto que chega lá, a gente arquiva, não vota, é opção. O Supremo acha que ele pode decidir. Então, gente, é muito grave a situação que nós vivemos. Eu gravei um vídeo hoje falando sobre a questão da harmonia dos poderes. Todo mundo fala, tem que ter harmonia entre os poderes. Tem que ter harmonia, sim. Só que não basta ter harmonia, tem que ter independência. Porque se eu domino você, calo a tua boca, tiro a sua voz, e você fica bonitinha, quietinha, sem reclamar, a gente está numa harmonia danada. Não é? Uma tremenda de uma harmonia. Só que é a minha vontade que prevalece. Então tem que ter independência, tem que ter respeito e harmonia. E nós vamos continuar trabalhando para isso. E nós também estamos agora combinando, porque no dia 19 de julho vai ter uma grande manifestação em Brasília. Preparem-se todos para virem para Brasília, dia 19 de julho, que é um domingo, para ter uma grande manifestação, tá?